Oi pessoal, tudo bem? Dessa vez a nossa videoaula vai abordar o conteúdo de equação na circunferência. É um conteúdo que eu estou vendo que vocês estão tendo um pouquinho de dificuldade para assimilar, mas eu acho que pela a questão mesmo do tempo, né, de prática, né, desse conteúdo que vocês não praticaram muito ainda. Então, acho que com essa videoaula ela pode dar um suporte legal para vocês estarem revisando esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. O que é que eu preciso saber sobre esse conteúdo? Reconhecer, dentre as equações do segundo grau com duas incógnitas, as que representam circunferências. Aí eu coloquei aqui uma questão exemplo. Geralmente vem assim, ó. Observe a circunferência abaixo. Eu tenho aqui o meu plano cartesiano, né? O eixo x, o eixo y, e tenho aqui uma circunferência nesse plano cartesiano. Aí a questão ela vai e pergunta, ó, qual é a equação que representa essa circunferência? Pessoal, irão ter dois tipos de equação. Para vocês aqui, não sei se vocês já sabem, mas para quem não sabe, fique sabendo que vocês vão ter dois tipos de equação. Vocês vão ter a equação reduzida da circunferência e terão a equação geral da circunferência. O que é que diferencia uma da outra? Por exemplo, aqui em todas essas alternativas, da A até a E, eu tenho aqui exemplos de equação geral da circunferência. Por quê? Porque na equação geral da circunferência, sempre esse resultado aqui, ó, ele vai ser igual a zero, tá bom? Isso na equação geral da circunferência. Na equação reduzida da circunferência, a gente vai ver daqui a pouco, quando eu começar a resolução, geralmente esse igual, depois do igual aqui, eu vou ter um valor, né? Que é, no caso, o valor do raio elevado ao quadrado, tá bom? Então, como é que eu resolvo esse tipo de questão com vocês? Lembrando que, assim, para mim, a equação reduzida da circunferência, ela é bem mais fácil do que a equação geral da circunferência. Porque na equação reduzida, a gente vai ver daqui a pouco, é simplesmente a gente fazer uma substituição e um cálculozinho ali do raio e pronto. Na equação geral da circunferência, aí já entra um pouco mais de complexidade no conteúdo, porque já envolve produtos notáveis, mas também é algo que dá para você acertar. Então, nesse caso aqui, a gente precisa encontrar a equação geral dessa circunferência aqui, tá bom? Vamos à resolução. Pronto, pessoal, eu coloquei aqui com mais espaço só a circunferência para a gente encontrar a equação que, digamos assim, né, representa essa circunferência. Para isso, pessoal, sempre, viu? Não muda, vocês vão utilizar essa formulazinha aqui, que é a fórmula da equação reduzida da circunferência. Ah, professor, mas você não falou que a gente, nessa questão, tem que encontrar a equação geral da circunferência? Sim, só que independente se você vai encontrar a equação reduzida ou a equação geral da circunferência, sempre vocês vão começar por essa formulazinha aqui da equação reduzida da circunferência, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou até colocar aqui para ficar mais claro, não sei se a imagem está boa para vocês, mas é simplesmente isso, ó. X menos, sempre vai ser menos, sempre vocês perguntam, sempre vai ser menos xc. O que é que significa esse xc, professor? Esse xc significa a coordenada x do centro da nossa circunferência, né? E fecha o parêntese, sempre aqui também vai ser um mais, ó, sempre vai ser um mais, aí abre outro parêntese, y, vamos ver aqui da fórmula, menos o yc. Esse yc vai ser o quê? Vai ser a coordenada y do centro da circunferência, que a gente já vai substituir daqui a pouco. Aí fecha o parêntese, igual o raio, e tudo, pessoal, você vai colocar elevado ao quadrado. Ou seja, aqui é elevado ao quadrado, aqui é elevado ao quadrado, e o raio também é elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho uma fórmula para encontrar a equação reduzida da circunferência, e na sequência a gente encontra a equação geral da circunferência, tá bom? Então, vamos lá. Esse x aqui, ó, esse primeiro x, a gente vai repetindo ele sempre. Esse x aqui a gente vai repetindo ele sempre. Menos a coordenada x do centro da circunferência. Está aqui o centro da circunferência. Tá aqui o centro da circunferência. O x dele é quem? Você vai e leva retamente aqui, ó, o eixo x. Então, vale quanto aqui? Claramente 3. Então, o x do centro da circunferência é 3. Então, você coloca o 3, fecha o parêntese, coloca o quadradozinho para a gente não esquecer, mais abre parêntese, esse y aqui, assim como o outro x lá do outro parêntese, a gente vai levar ele até o final, menos.
menos o y do centro, né? O YC é o y do centro da circunferência. Aqui é o centro da circunferência. Em relação ao eixo y, vale quanto? Vale 3, ó. Então, você vai lá no y do centro e coloca 3, tá bom? Fecha parêntese. Tudo isso elevado ao quadrado. Igual o nosso raio elevado ao quadrado. Esse R aqui, ele representa o raio da circunferência. O raio da circunferência é aquela medida que vai do centro a uma extremidade qualquer da circunferência. Ou seja, se daqui do centro para essa extremidade é 3, então o raio dessa circunferência vai ser quanto? Vai ser 3. Então aqui vai ficar 3, né? 3 elevado ao quadrado. Bom, aí vamos lá resolver, né? Aqui eu vou ter x menos 3 elevado ao quadrado. Não vou operacionar nada com isso ainda, porque eu quero mostrar para vocês aqui a equação reduzida dessa circunferência. Apesar da questão estar pedindo aqui a equação... Desculpa. Apesar da questão estar pedindo aqui a equação geral, né, da circunferência, eu quero mostrar aqui para vocês a equação reduzida. Porque na equação reduzida, ficaria mais ou menos isso. Ó, você iria resolver só essa partezinha aqui, ó, elevado ao quadrado. Ou seja, eu tenho aqui 3 elevado ao quadrado, seria quanto? 9. Então, aqui poderia ser muito bem a equação reduzida dessa circunferência. É o que eu falei para vocês. Quando a questão pede a equação reduzida da circunferência, é simplesmente isso. Vocês vão fazer mais ou menos isso aqui, claro, vai mudar os valores, mas sempre vocês vão começar por essa formulazinha aqui, que eu mostrei para vocês, da equação reduzida da circunferência, e vão lá na alternativa, procura, né, e marca lá essa alternativa. Só que nessa questão, ela é um pouquinho mais complicada, né? Porque ela quer o quê? Ela quer a equação geral da circunferência. Ou seja, para eu descobrir a equação geral dessa circunferência, eu vou ter que resolver aqui, pessoal, esses polinômios, digamos, polinômios não, né? Esses produtos notáveis, desculpa, que eu tenho aqui. X menos 3, fecha parênteses elevado ao quadrado, y menos 3, fecha parênteses elevado ao quadrado. Ou seja, eu vou ter que resolver aqui por produto notável, tá bom? E lembre-se, na equação geral da circunferência, eu tenho que igualar a zero. Ou seja, esse 9zinho aqui, ó, ele tem que passar aqui para antes da igualdade, tá bom? Então vamos fazer isso, vamos ver se eu consigo fazer isso com vocês aqui. Vou até trocar a cor para melhorar, para já indicar que agora a gente vai partir para a equação geral da circunferência. Pessoal, ó, x menos 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que... Deixa eu até colocar aqui do lado, ó. Vocês já sabem isso aqui, porque eu já passei para vocês na parte de fatoração e simplificação de expressões, frações algébricas. Então é isso, ó, x ao quadrado. X menos 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que x menos 3 vezes quem? Vezes x menos 3. Tá bom? É isso aqui que eu tenho. Resolvendo isso, ó, pela propriedade distributiva, eu vou ter, ó, x vezes x vai ser igual a x ao quadrado. Tá bom? X vezes menos 3 vai ser igual a menos 3x. Pronto, agora eu vou fazer a distributivazinha do outro lado aqui, ó. Menos 3 vezes x vai ser igual a menos 3x. Tranquilo. Menos 3 vezes menos 9 vai ser igual a menos vezes menos, mais, e 3 vezes 3, 9, né? E aqui eu posso ainda tornar ainda mais simples, né? X ao quadrado. Aí eu tenho aqui menos 3x, menos 3x, e a mesma coisa que menos 6x, mais 9. Aí tu vai lá, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9, e já sabe que aqui esse nosso primeiro produto notável, x menos 3 elevado ao quadrado, a gente pode substituir por isso. Por x ao quadrado menos 6x mais 9, tá bom? Aí agora eu vou, ó, repetir esse maisinho aqui, ó, tô repetindo esse maisinho aqui, e vou resolver esse outro produto notável aqui, que é a mesma coisa, aqui, ó, y menos 3 elevado ao quadrado, é a mesma coisa do que eu resolvi aqui. O que é que está mudando? Que ao invés aqui do x, eu tenho aqui quem? O y, mas é a mesma coisa, ou seja,
O resultado vai ser o mesmo, só que ao invés do x, eu vou colocar quem? Eu vou colocar o nosso colega y, tá bom? Então vamos fazer isso. Vai ficar y elevado ao quadrado menos 6y mais o nosso colega 9. Igual a quem? Igual a 9, né? Eu ainda não operacionei com esse 9. Lembrando que como eu estou procurando a equação geral da circunferência, esse 9 tem que passar aqui, ó, para o outro lado, tá bom? Porque eu tenho que igualar aqui igual a zero, tá bom? Então ele vai ter que passar para lá. Pessoal, aqui eu já tenho que começar no sentido de organizar a minha equação geral da circunferência. E sempre na equação geral da circunferência, vocês vão colocar quem vem ao quadrado primeiro, começando pelo x, né? Não é uma obrigatoriedade, mas sempre as questões trazem organizado dessa forma. E aí eu gosto aqui de fazer, digamos assim, né? Alguns cancelamentos, né? Eu gosto de fazer isso. Quem eu vou já colocando abaixo, eu já vou aqui cancelando, já vou agrupando e vou cancelando. Por exemplo, o x ao quadrado, né? Vou colocar o x ao quadrado, vou até colocar mais para cá, para que há espaço ali no final. Ó. X ao quadrado, coloquei. Então eu já utilizei o x ao quadrado. Eu vou e risco ele, para mim não me perder em quem eu utilizei e quem não utilizei. Aí eu lembro que eu disse, primeiro organiza quem está ao quadrado. Aqui agora eu vou utilizar o mais y ao quadrado. Então eu risco ele aqui e coloco ele aqui, ó, mais y elevado ao quadrado. Sempre, na maioria das questões, quem vem ao quadrado, o x e o y, vai vir aqui primeiro, tá bom? Aí depois você organiza quem vem só com x e quem vem só com y. No caso aqui, ó, menos 6x, você vai e coloca aqui menos 6x, você vai e coloca. E aqui agora eu vou utilizar ó, o menos 6y. Então eu vou e coloco aqui menos 6y, tá bom? Menos 6y. Tranquilo. Ao que foi que restou aqui para mim, ó? Restou aqui esse mais 9. Então eu vou e coloco aqui mais 9, né? E aí eu risco ele, que é para saber que eu já coloquei ele aqui abaixo. Sobrou esse outro mais 9 aqui, ó. Então eu vou coloco ele aqui também, mais 9, tranquilamente. E lembrem-se, ó, esse 9 aqui, ele tem que passar para antes da igualdade. Ele está positivo, né? Então ele vai passar para cá negativo. Então passa menos 9. Tá bom? Igual, agora como eu já passei o 9, eu já posso igualar a zero e já estou montando aqui ó, a minha equação geral da circunferência. Tá bom? Então o que é que eu posso fazer aqui ainda? Eu não posso operacionar nem com esse x ao quadrado, nem com esse y ao quadrado, nem menos 6x, nem menos 6y. Eu posso operacionar aqui, ó. Eu tenho mais 9, menos 9. Eu posso até fazer esse cancelamento, ó. Posso cancelar esse mais 9 com esse menos 9, porque vai ser igual a quanto? A zero. São opostos, eu posso fazer esse cancelamento, tá bom? E o que sobrou é justamente a minha equação geral da circunferência, tá bom? Não vou colocar aqui, porque senão a videoaula vai ficar muito grande, mas iria sobrar o quê, né? Iria sobrar x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 6x, menos 6y, mais 9, tudo isso igual a zero, já que essa parte aqui eu cancelei, tá bom? Vamos procurar aqui qual seria a alternativa correta, tá bom? Eu só passar aqui. Pronto, a alternativa correta seria aqui, ó. Onde é que eu tenho aqui o mais 9, né? Eu tenho aqui, tá bom? Tenho aqui o mais 9. Então, a alternativa correta, vejam lá, né? Ó, menos 6x, menos 6y, x ao quadrado, mais y ao quadrado. Só conferindo, a alternativa correta seria a nossa alternativa B de bola, depois que eu fiz essa organização, tá bom? A alternativa correta aqui, B de bola. Pessoal, então é isso. Eu espero ter com essa videoaula ajudado vocês a clarear um pouco mais esse conteúdo e o resto é prática. Depois é praticar, resolver várias questões sobre esse conteúdo que essa habilidade vai ficar cada vez mais concretizada aí na cabecinha de vocês, tá bom? Pessoal, é isso. Lembre-se, equação geral da circunferência vai ser igual a zero, como eu procurei aqui, a equação reduzida geralmente vai ser igual a algum valor, né? E aí você sempre, independente se você vai procurar a equação geral ou a equação reduzida da circunferência, você sempre começa pela formulazinha da equação reduzida, aquela que eu mostrei lá no primeiro slide, tá bom? É isso. Qualquer dúvida podem me chamar.